Meu nome é Alzira. Alzira Mendes. Tenho 64 anos e sempre acreditei que família era tudo. Que sangue é sagrado. Que mãe perdoa tudo. Aceita tudo. Ama incondicionalmente. Passei a vida inteira repetindo essas frases como se fossem verdade absoluta. Hoje eu sei que nem sempre família é quem tem nosso sangue. Às vezes, é quem tem nosso coração. Essa é a história de como eu descobri isso da pior forma possível. No dia do meu aniversário. No dia em que eu deveria estar feliz, cercada de amor. Mas em vez disso, ouvi uma frase que partiu tudo. Uma frase cochichada, sussurrada baixinho, que não era para eu ouvir. Eu distraio ela, vai até a casa dela. 5 palavras. Só isso. Mas foi o suficiente para destruir tudo o que eu acreditava sobre minha filha, sobre família, sobre mim mesma. Mas para você entender como eu cheguei naquele ponto, preciso voltar um pouco. Preciso te contar quem eu sou, ou melhor, quem eu era. Nasci em 1960, numa família pobre do interior. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavadeira. Aprendi cedo que mulher pobre não tem luxo de sonhar muito. Casei aos 20 com Osvaldo, um homem bom, trabalhador, honesto. Tivemos Renata em 1986. Ela foi minha alegria, minha razão de viver. Sempre quis ter mais filhos, mas não veio. Então concentrei todo o meu amor nela. Osvaldo trabalhou a vida inteira em construção civil. Suava debaixo do sol, carregava tijolo, misturava massa. Nunca reclamou. Sempre disse que fazia aquilo por nós, pela família. E eu? Eu costurava pra fora, fazia faxina, vendia bolo. Juntávamos cada centavo. Compramos uma casinha simples, 2 quartos, sala pequena, cozinha apertada. Mas era nossa, quitada, nosso maior orgulho. Renata cresceu mimada. Reconheço. Eu e Osvaldo dávamos tudo pra ela. Tudo o que a gente não teve. Roupa boa, material escolar de qualidade, cursinho. Ela estudou, se formou, arranjou um emprego razoável. Casou com Carlos aos 28. Um rapaz bonito, educado, sempre muito gentil comigo. Pensei, graças a Deus minha filha encontrou um bom homem. Pensei errado. Osvaldo morreu há 3 anos. Infarto fulminante. Caiu no meio da obra e não levantou mais. Quando me ligaram, eu estava preparando o almoço. A panela ficou no fogo até queimar. Eu nem liguei. Saí correndo pro hospital. Mas já era tarde. Fiquei viúva aos 61. Sozinha naquela casa que a gente construiu junto. No começo, achei que não ia aguentar. Chorava todo dia. Via Osvaldo em cada canto. Ouvia a voz dele chamando meu nome. Renata vinha me visitar. Trazia comida. Ficava umas horas. Aquilo me confortava. Saber que ela estava ali, que eu não estava completamente sozinha. Mas depois, as visitas começaram a espaçar. Uma vez por semana. Depois, a cada 15 dias. Depois, uma vez por mês. Sempre com desculpa. Trabalho, compromisso, cansaço. Eu entendia. Vida de adulto é corrida, né? Não queria ser mãe chata, daquelas que fica cobrando atenção. Então esperava, em silêncio, sempre esperando. E foi exatamente por causa dessa espera que eu decidi fazer algo diferente no meu aniversário desse ano. Algo que mudaria tudo. Se você já se sentiu sozinho mesmo cercado de família, se inscreve no canal para ele crescer. Eu conto essas histórias porque sei que muita gente vive isso em silêncio. Comenta de qual cidade você é e se essa história está tocando seu coração. Meu aniversário era no sábado, dia 14 de setembro. 64 anos. Não é idade redonda, não é comemoração especial. Mas pra mim, era. Porque era o primeiro aniversário que eu ia passar sem Osvaldo, mas com a esperança de ter minha filha perto de novo. Decidi fazer uma festa. Nada grande, só um almoço. Chamei Renata, Carlos e a vizinha Lúcia, que virou minha amiga nesses últimos anos. Lúcia é viúva também, tem 62,
Mora 2 casas abaixo. A gente toma café junto quase todo dia. Ela é daquele tipo de pessoa que não precisa falar muito pra gente se sentir acompanhado. Só a presença dela já basta. Passei a semana inteira preparando. Limpei a casa até brilhar. Lavei cortina. Encerou o chão. Fui no mercado. Gastei quase metade da aposentadoria comprando ingredientes. Carne para estrogonofe, o prato preferido da Renata. Ingredientes para bolo de chocolate. Refrigerante. Cerveja pro Carlos. Queria que tudo fosse perfeito. Queria que minha filha visse que, mesmo sozinha, mesmo viúva, eu ainda sabia fazer um lar acolhedor. Na sexta à noite fiz o bolo. Aquele bolo de chocolate molhadinho que Renata amava quando era criança. Enquanto batia a massa, lembrei dela pequena, sentada naquela mesma mesa, lambendo a tigela. Mãe, quando eu crescer, quero fazer bolo igual ao seu. Ela tinha 5 anos, e eu, toda boba, respondia: Um dia eu te ensino, minha filha. Nunca ensinei. Ela nunca pediu. O bolo ficou lindo. 3 camadas, cobertura brilhando. Coloquei na geladeira com cuidado, como se fosse joia. No sábado de manhã, acordei cedo. Arrumei a mesa com a toalha bordada que ganhei de casamento. Coloquei as louças bonitas que só uso em ocasião especial. Fiz o estrogonofe, a farofa, a salada. A casa cheirava essa comida boa, a festa, a vida. Renata ligou meio-dia. Mãe, a gente tá saindo agora. Chega aí daqui meia hora. A voz dela era apressada, como sempre. Mas eu não liguei. Ela ia vir. Era o que importava. Me arrumei, coloquei o vestido azul que Osvaldo gostava. Passei batom, coisa que eu quase nunca faço. Olhei no espelho e vi uma mulher de 64 anos tentando parecer mais jovem, mais feliz, mais viva. Sorri pro meu reflexo. Parecia boba, mas não me importei. Era meu aniversário. Podia ser boba. Lúcia chegou primeiro, como sempre. Trouxe um buquê de flores do jardim dela. Me abraçou apertado. Feliz aniversário, amiga. Que Deus te dê muitos anos de vida e saúde. Ela tinha aquele jeito simples de falar que me acalmava. Sentamos na sala, tomamos um cafezinho, conversamos sobre nada e tudo. Então, a campainha tocou. Era Renata. E Carlos. E foi a partir desse momento que tudo começou a desmoronar. Mas eu ainda não sabia. Abri a porta sorrindo. Renata entrou. Me deu um abraço rápido, meio automático. Oi, mãe. Feliz aniversário. Nem olhou nos meus olhos. Já estava olhando para o celular. Carlos entrou atrás. Sorriso largo. Sempre simpático. Dona Alzira, feliz aniversário. A senhora tá linda. Me deu um abraço daqueles apertados, demorados. Na época, achei carinho. Hoje sei que era teatro. Renata foi direto pra cozinha. Nossa, mãe, que cheiro bom! Fez estrogonofe? Eu segui ela, orgulhosa. Fiz, do jeito que você gosta. E tem bolo de chocolate, aquele molhadinho. Ah, mãe, que dó. Eu tô de dieta. Ela abriu a geladeira, pegou uma água. Mas o Carlos come, né, amor? Carlos apareceu na porta sorrindo. Claro! Eu como por 2. Sentei todo mundo na mesa. Lúcia me ajudou a servir. Renata comeu pouco, reclamando que estava de barriga cheia. Carlos comeu bastante, elogiou tudo, pediu bis. Eu ficava ali, olhando, tentando gravar aquele momento na memória. Minha filha na minha mesa, no meu aniversário. Era tudo o que eu queria. Depois do almoço, servi o bolo. Coloquei as velinhas. Não 64, só umas 5 simbólicas. Lúcia cantou parabéns comigo. Renata gravou no celular. Postou no Instagram com legenda. Parabéns pra melhor mãe do mundo. Sorriu pra câmera, me abraçou pro vídeo. Parecia tão real, tão sincero. Era tudo mentira. Cortei o bolo. Renata pegou-lhe um pedaço pequeno, deu uma garfada, fez cara de e deixou no prato.
Lúcia comeu o dela inteiro, elogiando cada mordida. Carlos também. Eu nem provei. Tava ocupada olhando para minha filha, tentando guardar aquela imagem. Aquele momento raro de tê-la ali. Depois, fomos para a sala. Tomamos café. Conversamos. Ou melhor, eu e Lúcia conversamos. Renata mexia no celular. Carlos respondia de vez em quando, sempre educado, sempre sorridente. Até que Renata se levantou. Mãe, vou usar o banheiro. Vai, minha filha. Ela saiu. Carlos ficou. Ele perguntou sobre a casa, sobre como eu tava, se eu precisava de alguma coisa. A senhora tem que tomar cuidado, dona Alzira. Sozinha aqui, qualquer coisa pode acontecer. Se precisar de ajuda, é só chamar a gente, viu? O tom dele era de preocupação. Eu agradeci, comovida. Renata voltou. E foi aí que aconteceu. Porque quando ela voltou do banheiro, ela passou perto do marido e sussurrou algo que eu não devia ter ouvido. Mas ouvi. E aquelas palavras mudaram tudo. Renata passou por trás do sofá onde Carlos estava sentado. Eu estava do outro lado da sala, pegando mais café na cozinha. Lúcia tinha ido ao banheiro também. Era só eu, meio escondida. E os dois. E eu ouvi. Eu distraio ela, vai até a casa dela. A voz era baixa, cochichada, mas eu ouvi. Clarinho. Cada palavra. Gelei. Fiquei parada com a garrafa térmica na mão, sem conseguir me mexer. Vai até a casa dela. Que casa? A minha casa? Mas a gente estava na minha casa. Então... Que casa? Voltei para a sala tentando agir normal. O coração batia descompassado. Renata estava sorrindo. Normal. Como se não tivesse dito nada. Carlos também. Sentei na poltrona, as mãos tremendo. Tentei conversar, mas a voz saía estranha. Lúcia percebeu. Me olhou preocupada. Alzira, você tá bem? Tô sim. Menti. Não tava nada bem. Renata olhou pro relógio. Mãe, a gente precisa ir. Tenho compromisso às 4. Já eram 3:30. Carlos se levantou, esticou. Dona Alzira, a gente precisa ir mesmo. Mas foi muito bom, hein? A comida tava maravilhosa. Levantei automática. Já? Mas vocês acabaram de chegar. A gente ficou quase 3 horas, mãe. 3 horas. Pra ela parecia muito. Pra mim tinha passado num piscar de olhos. Fui até a porta. Renata me deu outro abraço rápido. Feliz aniversário de novo, mãe. A gente se vê em breve, tá? Carlos me abraçou também. Aquele sorriso de sempre. Cuida da senhora, viu? Qualquer coisa, liga pra gente. Saíram. Fechei a porta. Fiquei ali, parada, olhando o vazio. Lúcia apareceu do lado. Alzira, o que aconteceu? Eu ouvi uma coisa. O quê? Contei. A frase. O tom. A forma como foi dito. Lúcia franziu a testa. Vai até a casa dela. Será que ela estava falando da tua casa? Não sei. Mas não faz sentido. A gente estava aqui. A não ser que... Lúcia parou pensando. A não ser que eles estejam planejando vir aqui depois, quando você não tiver. O sangue gelou nas veias. Mas por quê? Lúcia não respondeu. Só me olhou com aquela cara de quem sabe algo, mas não quer falar. E naquele momento, tudo começou a fazer sentido. As visitas raras, as perguntas do Carlos sobre a casa. O jeito de Renata olhar para os móveis, para os quadros, para as coisas, como se estivesse avaliando. Eles queriam algo da minha casa. E foi naquela noite, quando Lúcia já tinha ido embora, e eu estava sozinha de novo, que decidi investigar. Porque eu precisava saber. Precisava ter certeza, antes de acusar, antes de confrontar, antes de fazer qualquer coisa. Eu precisava de provas. Se inscreve no canal para ele crescer porque essa história tá só começando. Comenta de qual cidade você é e me diz, você já desconfiou de alguém da sua própria família? Passei a noite inteira acordada, olhando pro teto, repassando tudo na cabeça. Será que eu tinha ouvido errado?
Será que era paranoia? Será que eu estava enlouquecendo de solidão, vendo traição onde não tinha? Mas a frase voltava. Eu distraio ela, vai até a casa dela. Não tinha como interpretar diferente. Era plano. Era combinado. Era traição. De manhã cedo liguei para Lúcia. Preciso da tua ajuda. Ela veio em 10 minutos. Sentamos na cozinha, tomamos café. Expliquei tudo de novo, cada detalhe. Ela ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais sério. Quando terminei, ela suspirou. Alzira, eu não queria te falar isso, mas tem uma coisa que eu vi. O quê? Semana passada eu estava voltando do mercado. Passei na frente da tua casa e vi o Carlos aqui, sozinho. Tava olhando pela janela da sala, tentando ver dentro. Meu sangue gelou. Sozinho. Mas eu não estava em casa. Exatamente. Tu tinha ido na médica, lembra? Eu ia te contar, mas pensei que era coincidência, que ele estava só passando por aqui. Mas agora, com essa frase que tu ouviu, não era coincidência. Era reconhecimento de terreno. Ele estava vendo o que tinha dentro, o que valia a pena pegar. Lúcia, o que eu faço? Ela segurou minha mão. Primeiro, a gente precisa descobrir o que eles querem. Depois, a gente decide como agir. Mas Alzira... Ela me encarou, séria. Você precisa se preparar. Porque o que a gente descobrir pode doer. Muito. Eu sabia. No fundo, eu já sabia. Mas ainda assim, precisava de provas. Precisava ver com meus próprios olhos que minha filha, aquela que eu criei, que eu amei mais do que a mim mesma, era capaz de me roubar. E foi nesse momento, naquela cozinha onde eu fiz tantos bolos, tantos almoços, tantas memórias, que a Alzira ingênua começou a morrer. E uma outra Alzira, mais esperta, mais desconfiada, começou a nascer. Uma Alzira que não ia mais aceitar ser pisada, nem pela própria filha. Nos dias seguintes, virei detetive da própria vida. Comecei a reparar em coisas que antes passavam despercebidas. Comecei a fazer perguntas que antes eu engolia. Comecei a duvidar de tudo. E isso, para quem passou 64 anos confiando cegamente, dói como arrancar pele. Lúcia virou minha parceira nessa investigação silenciosa. A gente se encontrava todo dia, planejava, trocava informações. Ela me ensinou a ser esperta. Alzira, você precisa fingir que não sabe de nada. Continua tratando eles normal, porque se você mudar, eles vão perceber. E se perceberem, vão mudar o plano. Tinha razão. Então fingi. Fingi tão bem que até eu mesma quase acreditei que estava tudo normal. 3 dias depois do meu aniversário, Renata ligou. Oi, mãe. Tudo bem? A voz dela era doce, carinhosa. Aquela voz que eu conhecia desde que ela nasceu. Aquela voz que me enganou a vida inteira. Tudo, minha filha. E você? Ah, mãe, tô corrida. Trabalho tá puxado. Mas tava com saudade. Posso passar aí no sábado? Saudade. A palavra soou falsa, mas eu engoli a desconfiança. Claro, minha filha. Vem almoçar. Não, mãe, não precisa fazer almoço. Eu só vou dar uma passadinha rápida. Trazer umas coisas pra senhora. Que coisas? Ah, umas roupas minhas que não uso mais. Pensei que a senhora pudesse gostar. Roupas? Renata nunca me deu roupas. Nunca. Aquilo era desculpa. Desculpa pra vir aqui pra entrar, pra ver o que tinha, pra planejar o próximo passo. Tá bom, minha filha. Te espero. Desliguei. Lúcia, que estava do meu lado, me olhou. E aí? Ela vem no sábado. Disse que vai trazer roupas. Roupas? Lúcia riu sem humor. Alzira, ela tá te preparando. Tá criando desculpa pra vir aqui sem levantar suspeita. Mas desculpa pra quê? Ela é minha filha. Pode vir aqui quando quiser. Pode. Mas ela não quer que você desconfie do que ela tá planejando. Por isso inventa essas histórias de trazer coisa, de visitar.
Ela tá te distraindo. Exatamente como disse pro marido. Eu distraio ela. A ficha caiu. Renata ia me distrair enquanto Carlos... Fazia o quê? Entrava aqui? Pegava alguma coisa? Mas o quê? Eu não tinha nada de valor. Não tinha joia, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ou tinha? Foi aí que lembrei. E quando lembrei, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Se inscreve no canal para ele crescer porque o que Alzira vai descobrir é devastador. Comenta de qual cidade você é e se você tá conseguindo adivinhar o que Renata quer. A escritura da casa. Osvaldo deixou a casa no meu nome. Mas a escritura original estava guardada num cofre pequenininho que ele comprou anos atrás. Cofre velho, daqueles com chave. E a chave ficava escondida dentro de um livro na estante da sala. Será que era isso? Será que eles queriam a escritura? Fui até a sala, peguei o livro. Uma bíblia velha que era da minha mãe. Abri. A chave estava lá. Peguei, fui até o quarto, abri o cofre. A escritura estava lá, junto com outros documentos. Certidão de nascimento da Renata, certidão de casamento minha, certidão de óbito do Osvaldo. Fechei o cofre. Voltei para a sala. Lúcia me esperava, ansiosa. E aí? A escritura. Eles querem a escritura. Mas para quê? Não sei, mas deve ser para vender a casa. Ou para pegar empréstimo usando a casa como garantia. Não sei, mas é a única coisa de valor que eu tenho. Lúcia ficou pensativa. Alzira, se eles conseguirem essa escritura, eles podem falsificar tua assinatura. Podem te tirar da tua própria casa. Mas a casa tá no meu nome. Eu sei, mas com a escritura e um documento falsificado, eles podem tentar. Principalmente se tu não tiver advogado, se tu não souber se defender. Eles vão te enrolar, te confundir, te fazer assinar coisas sem tu entender. Sentei, tonta. Minha filha não faria isso comigo. Faria, Alzira. Tá fazendo. A pergunta é, até onde ela tá disposta a ir? Não tinha resposta. Não queria ter. Mas, no fundo, já sabia. Renata era capaz de qualquer coisa. Porque se fosse só visita de mãe e filha, não precisaria de cochicho. Não precisaria de plano. Não precisaria de segredo. Passei os dias seguintes organizando tudo. Tirei a escritura do cofre e levei pro banco. Coloquei num cofre alugado lá. Tirei cópias autenticadas. Guardei uma com Lúcia, uma comigo, uma no banco. Se eles viessem atrás, não iam achar. Mas ainda precisava saber. Precisava ter certeza absoluta. Então Lúcia teve uma ideia. Alzira, no sábado, quando ela vier, finge que vai sair. Diz que vai na médica, que vai demorar. Deixa ela sozinha aqui na casa. Mas... E eu fico de olho, escondida, do lado de fora. Se ela tentar alguma coisa, eu vejo. E a gente tem prova. Não gostei da ideia, porque significava aceitar que minha filha era ladra. Mas não tinha escolha. Precisava saber. Sábado chegou. Renata apareceu meio-dia, como combinou. Trouxe uma sacola com umas blusas velhas. Oh, mãe, trouxe essas roupas aqui. A senhora quer? Olhei. Eram roupas que eu nunca usaria. Tamanho errado, estilo errado. Era desculpa, como Lúcia disse. Obrigada, minha filha. Ela entrou, sentou na sala. Conversamos amenidades. Depois de uns 20 minutos, fingi olhar o relógio. Ai, Renata, esqueci que tenho consulta no médico hoje. Daqui meia hora. Ah, mãe, vai agora? Tenho que ir, minha filha. É retorno, não posso perder. Mas eu vim te ver. Eu volto logo. Fica aí, fica à vontade. Tem comida na geladeira se quiser comer. Peguei a bolsa, a chave. Não demoro. Ela ficou. Eu saí. Mas não fui na médica. Fui até a casa da Lúcia, 2 casas abaixo. Ela já estava me esperando. Vem, rápido. A gente foi até o quintal dela, que dava visão lateral para minha casa.
Dava para ver a sala, parte da cozinha. E então, esperamos. E o que a gente viu nos próximos 15 minutos foi a confirmação de tudo. A prova de que eu não estava louca. De que a traição era real. Renata ficou sentada na sala por uns 5 minutos, mexendo no celular. Normal. Depois, levantou. Foi até a janela, olhou para a rua, verificando se eu tinha ido mesmo. Depois, começou. Foi até a estante. Pegou livros, abriu, folheou. Procurando. Eu sabia o que ela procurava. A chave. Mas a chave não estava mais lá. Eu tinha mudado de lugar. Ela procurou por 10 minutos. Abriu gavetas, olhou atrás de quadros, revirou almofadas. Com cuidado, sempre colocando tudo de volta no lugar. Mas procurando. Desesperada. Não achou. Pegou o celular. Ligou. Não dava para ouvir, mas dava para ver. Ela estava falando com alguém. Provavelmente o Carlos. Andava de um lado para o outro, gesticulando, irritada. Desligou. Ficou parada por um momento pensando. Depois tentou abrir o cofre. Tentou forçar. Não conseguiu. Cofre velho, mas resistente. Olhou para o relógio. Voltou para a sala, sentou, pegou o celular. Voltou a agir normal, como se nada tivesse acontecido. Eu e Lúcia nos entreolhamos. Viu? Sussurrou Lúcia. Ela estava procurando a chave. Queria abrir o cofre. Queria a escritura. Completei, a voz saindo trêmula. E se você tivesse deixado onde estava? Se ela tivesse achado? Não respondi. Não precisava. A gente sabia. Ela teria pegado. Teria levado. E eu nunca saberia. Até o dia em que viesse uma notificação dizendo que minha casa não era mais minha. Esperei mais 10 minutos. Depois voltei. Entrei em casa fazendo barulho, para ela saber que eu estava chegando. Renata, ainda tá aqui? Ela estava sentada no sofá, tranquila. Tô, mãe. A senhora foi rápida. A médica não demorou. Sentei. Quer almoçar? Não, mãe, preciso ir. O Carlos tá me esperando. Levantou, me deu um beijo na testa. Cuida da senhora, viu? Qualquer coisa, me liga. Saiu. Fechei a porta. Fiquei ali, parada, ouvindo o som do carro dela se afastando. E então, desabei. Sentei no chão da sala e chorei. Chorei tudo o que tinha segurado, tudo o que tinha fingido, tudo o que tinha negado. Lúcia entrou. Eu tinha deixado a porta destrancada para ela. Sentou no chão do meu lado, me abraçou. Não disse nada, só ficou ali. E foi o suficiente. Mas eu não podia parar de chorar para sempre. Tinha uma decisão a tomar. E essa decisão mudaria minha relação com minha filha para sempre. Se inscreve no canal para ele crescer, porque a virada dessa história vai ser forte. Comenta de qual cidade você é e me diz o que você faria no lugar de Alzira. Passei os dias seguintes em agonia. Não dormia direito. Não comia direito. Só pensava. O que eu fazia? Confrontava. Fingia que não sabia. Cortava a relação. Chamava a polícia. Lúcia me disse: Alzira, você precisa de provas mais concretas. Porque ela pode negar. Pode dizer que só estava procurando alguma coisa que você pediu, que estava arrumando. Palavra contra palavra. Então o que eu faço? Monta uma armadilha. Faz eles pensarem que vão conseguir o que querem. E quando eles forem agir, você pega eles no flagra. Como? Ela pensou. Finge que vai viajar. Diz pra Renata que vai passar uns dias na casa de uma prima, sei lá. Deixa a casa vazia. Mas, na verdade, você fica aqui, escondida, esperando. E se eles não vierem? Eles vão vir. Podem apostar. A ideia era arriscada, mas era a única forma de ter prova. Prova que não desse pra negar. Liguei pra Renata no dia seguinte. Oi, minha filha. Oi, mãe, tudo bem? Tudo. Olha, tô te ligando pra avisar que vou viajar. Silêncio do outro lado. Depois, viajar? Pra onde? Pra Caxias. A prima Joana me convidou. Vou passar uns dias lá.
Ah, quando? Semana que vem. Segunda-feira. Volto só no domingo. Uma semana inteira? É, faz tempo que não vejo ela. Outro silêncio. Depois... Ah, que bom, mãe. A senhora merece. Aproveita bastante. Vou. Só te avisei pra você saber, né? Qualquer coisa, me liga. Tá, mãe. Boa viagem. Desliguei. Lúcia, que estava ouvindo, sorriu. Ela mordeu a isca. Como você sabe? Pela voz. Ela ficou interessada. Semana inteira, casa vazia. É o que eles estavam esperando. Agora era esperar. E ver se eles realmente vinham. Na segunda-feira, fingi que ia viajar. Arrumei uma mala, coloquei na sala, como se tivesse acabado de fazer. Liguei pra Renata. Oi, minha filha. Tô indo agora. O ônibus sai às 2. Tá, mãe. Boa viagem. Me liga quando chegar. Ligo. Mas não fui a lugar nenhum. Fiquei na casa da Lúcia. A gente combinou. Eu ia ficar lá, escondida. De dia, a gente vigiava minha casa. De noite, eu dormia lá. Segunda, terça, quarta... Nada. Eles não vieram. Comecei a achar que tinha errado, que tinha sido paranoia. Mas na quinta-feira, aconteceu. Eram 2 da tarde. Eu e Lúcia tava tomando café quando vimos um carro parar na frente da minha casa. Era o carro do Carlos. Ele desceu. Sozinho. Renata não tava. Carlos olhou pros lados, checando se tinha alguém na rua. Depois, foi até o portão. Tentou abrir. Tava trancado. Mas então tirou uma chave do bolso. Uma chave que não era dele. Uma chave da minha casa. Meu sangue gelou. Ele tem chave da minha casa. Renata deve ter dado, sussurrou Lúcia. Ele abriu o portão. Entrou, fechou atrás de si. Foi até a porta da frente. Usou outra chave. Entrou na minha casa. Na minha casa. Como se fosse dele. Vamos, disse Lúcia. Agora. Agora o quê? Agora a gente pega ele. Vamos. Saímos correndo. Atravessamos as 2 casas. Quando chegamos no meu portão, ele estava aberto. Entramos. A porta da frente também estava aberta. E então ouvimos. Barulho vindo do quarto. Ele estava lá. No meu quarto. Mexendo nas minhas coisas. Respirei fundo. Lúcia segurou minha mão. Coragem. Entramos. Carlos estava de costas, ajoelhado na frente do cofre, tentando arrombar com uma chave de fenda. Tava tão concentrado que não nos ouviu entrar. Até que eu falei, procurando alguma coisa? Ele congelou. Virou devagar, o rosto pálido, os olhos arregalados. Dona Alzira, eu posso explicar. Pode explicar o quê, Carlos? Por que você tá na minha casa? Por que você tá tentando arrombar meu cofre? Por que você tem chave da minha casa? Ele levantou nervoso. Não é o que a senhora tá pensando. Não? Então me explica. Me explica o que você tá fazendo aqui. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. E então, fez a pior coisa que podia fazer. Tentou mentir. Carlos passou a mão pelo cabelo, suando. Olhou pra mim, pra Lúcia, pro cofre. De novo pra mim. A boca abrindo e fechando como peixe fora d'água. E então, tentou. Dona Alzira, a senhora não entende. A Renata me pediu pra vir aqui buscar uns documentos importantes. Documentos que a senhora ia precisar. Ela disse que a senhora tinha deixado no cofre e que esqueceu de levar pra viagem. Eu só olhei pra ele, quieta, esperando ele cavar o próprio buraco. É sério! Ela disse que era urgente, que a senhora ia precisar. Por isso ela me deu a chave. Eu não tô roubando nada, Dona Alzira. Eu só tô ajudando. Ajudando! Repeti a palavra devagar, provando o gosto amargo dela. Você tá me ajudando arrombando meu cofre com uma chave de fenda? Ele olhou para a ferramenta na mão como se tivesse acabado de perceber que estava ali. Não, não é isso. Então me diz, Carlos, que documento é tão urgente que você precisa arrombar meu cofre para pegar? Silêncio. Ele não tinha resposta, porque mentira boa precisa de detalhes, e ele não tinha preparado nenhum.
Lúcia deu um passo à frente. Eu vou ligar para a polícia. Não! Carlos levantou as mãos desesperado. Por favor, dona Alzira, não faz isso. Eu posso explicar. De verdade. Só me dá uma chance. Olhei para ele, pro homem que eu achava que era bom, que eu achava que cuidava da minha filha, que eu achava que me respeitava, e vi o que ele realmente era. Um covarde, um ladrão de gravata e sorriso bonito. Explica então, mas explica a verdade. Ele sentou na beirada da cama, a cabeça nas mãos. Ficou assim por longos segundos. Depois, respirou fundo. Ah, Renata, a gente tá com dívidas. Muitas dívidas. Que tipo de dívida? Cartão de crédito, empréstimo. Ela gastou demais. Comprou coisas que a gente não tinha como pagar. E agora os bancos estão cobrando, ameaçando processar. E o que isso tem a ver com o meu cofre? Com a minha casa? Ele não respondeu. Só olhou pro chão. Lúcia completou por ele. Eles querem a escritura da tua casa, para pegar empréstimo usando ela como garantia, ou para vender. Carlos não negou, e o silêncio dele foi a confissão. Senti as pernas falharem. Sentei na cadeira ao lado da cômoda. Vocês iam vender minha casa. Não, dona Alzira, não é bem assim. Como é, então? A voz saiu mais alta do que eu pretendia. Vocês iam pegar a escritura, iam falsificar minha assinatura, iam me tirar da minha própria casa para pagar dívida de cartão de crédito? A gente ia devolver o dinheiro, juro. Era só um empréstimo. É empréstimo? Levantei furiosa. Empréstimo se pede, Carlos. Se conversa. Se explica a situação. Não se rouba. Mas a senhora não ia emprestar. E ali, naquela frase, naquela confissão involuntária, eu entendi tudo. Eles sabiam. Sabiam que se pedissem, eu ia dizer não. Então decidiram pegar à força. Decidiram me trair, me roubar, me tirar o único lugar que eu tinha no mundo. Sai da minha casa! Dona Alzira! Sai da minha casa agora! Gritei. Gritei como nunca gritei na vida. Sai antes que eu chame a polícia e faça você ser preso por invasão e tentativa de roubo. Ele levantou, apavorado. Por favor, não envolve a polícia. Pensa na Renata. Eu só pensei na Renata a vida inteira. As lágrimas desceram, quentes, raivosas. Só pensei nela. E olha no que deu. Olha o que ela fez comigo. Carlos saiu correndo. Passou por mim, por Lúcia, desceu as escadas tropeçando. Ouvi a porta bater, o portão abrir, o carro ligar. Ele foi embora, covarde até o fim. Fiquei ali parada no meio do quarto, o cofre arranhado na minha frente, a chave de fenda no chão, a prova de tudo espalhada ao redor. Lúcia me abraçou, e eu desabei de novo. Mas dessa vez não era só tristeza, era raiva. Uma raiva que eu nunca soube que tinha. Uma raiva de anos engolindo desrespeito, anos aceitando migalhas de atenção, anos sendo capacho da própria filha. Mas eu sabia que aquilo não tinha terminado. Porque agora, Renata ia saber que eu descobri. E ela ia vir. E quando viesse, eu precisava estar preparada. Se inscreve no canal para ele crescer porque o confronto entre mãe e filha vai ser devastador. Comenta de qual cidade você é e me diz. Alzira deve perdoar? Carlos ligou para Renata. Óbvio. Porque 1 hora depois, meu telefone tocou. Era ela. Respirei fundo. Atendi. Alô? Mãe, o que a senhora fez? A voz dela era de raiva. Raiva. Como se eu tivesse feito algo errado. O que eu fiz, Renata? Ou o que você fez? A senhora humilhou o Carlos, gritou com ele, expulsou ele da casa, ameaçou chamar polícia. Porque ele estava arrombando meu cofre, Renata. Ele estava roubando. Ele não estava roubando. Ele só estava pegando uns papéis. A escritura da casa, Renata. Ele estava tentando pegar a escritura da casa. Pra quê, hein?
Para pagar tuas dívidas? Silêncio. Longo. Pesado. Depois, a voz dela mudou. Ficou fria. Dura. A senhora não entende nada. Então me explica. Me explica por que minha filha, que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo, tá tentando me roubar. Roubar? Mãe, a senhora tem essa casa enorme, sozinha, sem fazer nada. E a gente tá se afogando em dívida. Eu só queria usar a casa como garantia num empréstimo. Ia devolver. Não é roubo, é ajuda. Ajuda que eu não ofereci. Ajuda que vocês iam pegar à força. Por que a senhora não ia emprestar mesmo? A senhora é egoísta, mãe. Sempre foi. Segurando tudo para a senhora sem pensar nos outros. A palavra egoísta bateu como soco. Egoísta? Eu? Eu que trabalhei a vida inteira para te dar tudo? Eu que abri mão dos meus sonhos para realizar os teus? Eu que vendi minhas coisas para pagar tua faculdade? Eu sou egoísta? A senhora tá velha, mãe. Não precisa de tanta coisa. Podia viver num apartamento menor. Podia ajudar a gente. Ajudar vocês a pagar dívida de cartão de crédito? Dívida que vocês fizeram comprando coisa que não podiam? Isso não é ajudar, Renata. Isso é ser trouxa. E eu não vou ser mais. Então é isso? A senhora vai escolher uma casa velha em vez da própria filha? Não, Renata. Eu vou escolher minha dignidade em vez de ser roubada pela própria filha. Ela desligou na minha cara. Fiquei com o telefone na mão, tremendo. Lúcia segurou meu ombro. Você fez o certo. Não parece. Mas foi. Alzira, se ela te manipulou, te usou. E agora que tu descobriu, ela te culpa. Isso não é filha. Isso é abusadora. Eu sabia. Mas saber não doía menos. 2 dias se passaram. Silêncio. Renata não ligou, não mandou mensagem, nada. Parte de mim esperava que ela voltasse pedindo desculpas. Outra parte sabia que isso não ia acontecer. E não aconteceu. O que aconteceu foi pior. Na sexta-feira recebi uma carta, registrada, de um escritório de advocacia. Abri, as mãos tremendo, e li. Era uma notificação. Renata estava me processando. A acusação? Abandono afetivo. Ela alegava que eu a negligenciei emocionalmente a vida inteira, que nunca dei amor verdadeiro, que sempre a tratei como fardo. E agora, na velhice, ela me cobrava. Pedia indenização. 50 mil reais. 50 mil reais. Sentei no chão da sala, a carta na mão, sem conseguir respirar. Lúcia leu por cima do meu ombro. Isso é golpe. É vingança, sussurrei. Ela não conseguiu a casa, então vai me tirar de outro jeito. Alzira, isso não vai dar em nada. Qualquer juiz vai ver que é absurdo. Mas vai custar advogado, vai custar tempo, vai custar dinheiro. Dinheiro que eu não tenho. Olhei para Lúcia desesperada. Ela sabe disso. Ela tá me forçando a ceder. Ou eu pago ela para ela desistir do processo, ou eu gasto tudo que tenho para me defender. Mas tu não fez nada de errado. Não importa. Ela vai inventar. Vai chamar testemunha falsa. Vai distorcer a verdade. Vai me pintar como mãe horrível. E no fim, mesmo que eu ganhe, vou perder. Porque todo mundo vai achar que tem um fundo de verdade. Porque ninguém acredita que filha processa mãe sem motivo. E foi ali, naquele momento, lendo aquela carta absurda, que algo dentro de mim morreu de vez. Não era amor. Amor de mãe não morre. Mas era esperança. Esperança de que minha filha ainda tinha salvação. De que ela um dia ia acordar e perceber o que fez. Ela não ia. E eu precisava aceitar isso. Mas eu não ia desistir. Não ia deixar ela me destruir. Se ela queria guerra, ia ter. Mas do meu jeito. Procurei um advogado. Barato, mas bom. Um moço jovem que atendia casos pro bono. Expliquei tudo. Mostrei a carta. Contei da tentativa de roubo, da armadilha, de tudo. Ele ouviu em silêncio.
anotando. Quando terminei, ele suspirou. Dona Alzira, esse processo não tem base. Nenhum juiz vai condenar a senhora. Mas vai demorar. Meses. Talvez 1 ano. E enquanto isso, a senhora vai sofrer. Vai ter que depor. Vai ter que ouvir acusações. Vai ter que reviver tudo. E se eu pagar ela? Se eu der o dinheiro para ela desistir? Ela vai voltar. Daqui 6 meses, 1 ano. Com outra desculpa. Outro processo. Porque ela descobriu que isso funciona. Que te pressionar te faz ceder. Então o que eu faço? Ele se inclinou na cadeira. Sério. Luta. Se defende. E nunca, nunca cede. Porque ceder é admitir culpa. E a senhora não tem culpa de nada. Saí do escritório decidida. Ia lutar. Até o fim. O processo correu. Devagar, como ele disse. Audiências, depoimentos. Renata foi lá. Chorou. Disse que eu era fria. Que nunca demonstrei amor. Que ela cresceu carente. Chamou testemunhas. Amigas dela que mentiram. Distorceu tudo. Eu fui lá também. Contei a verdade. Mostrei fotos. Mostrei provas. Mostrei tudo o que fiz por ela. O advogado dela tentou me desestabilizar. Me fez perguntas cruéis. A senhora nunca bateu nela? A senhora nunca gritou? A senhora nunca a deixou chorando? E cada pergunta era uma facada. Porque sim, eu bati. Uma vez. Quando ela tinha 7 anos e atravessou a rua correndo. Eu bati no bumbum dela de susto, de medo, de desespero. E agora, aquilo era usado contra mim. Sim, eu gritei. Quando ela tirou nota ruim porque passou o semestre inteiro na rua, em vez de estudar. Eu gritei. E agora, aquilo provava que eu era mãe agressiva. Sim, eu a deixei chorando. Quando ela quis ir numa festa às 3 da manhã aos 15 anos e eu disse não. Ela chorou, gritou, bateu porta e eu deixei. Porque era o certo. Mas agora aquilo era abandono emocional. Saí do fórum destruída. Lúcia me esperava lá fora. E aí? Eles estão fazendo eu parecer um monstro. Mas tu não é. Não importa. Eles estão plantando dúvida. E dúvida é suficiente. Mas então, algo aconteceu. O juiz pediu para falar comigo, sozinha. E o que ele disse mudou tudo. Entrei na sala. O juiz era um senhor de uns 60 anos, cabelos brancos, óculos. Me pediu para sentar. Sentei, nervosa. Dona Alzira, eu li todo o processo. Li cada depoimento, cada prova, cada alegação. Fiquei muda. E quero te dizer uma coisa. Ele tirou os óculos, me olhou nos olhos. Eu também sou pai. E se meu filho me fizesse isso, eu morreria de desgosto. As lágrimas vieram. Então o senhor acredita em mim? Acredito. E vou indeferir esse processo. Ele é claramente infundado, baseado em mentiras e manipulação. Sua filha não vai receber um centavo. Desabei a chorar ali mesmo. Chorei de alívio, de dor, de gratidão. Obrigada, muito obrigada. Mas, dona Alzira... Ele colocou os óculos de volta. Eu não posso fazer nada sobre a dor, sobre a traição, sobre o que ela fez. Isso só o tempo cura. Ou não. Depende da senhora. Saí daquele fórum vitoriosa, mas sem gosto de vitória, porque tinha ganhado na justiça, mas perdido minha filha. E foi naquela noite, sozinha em casa, que tomei a decisão final. A decisão que mudaria tudo para sempre. A decisão que tomei naquela noite foi simples, mas dolorosa. Eu ia seguir em frente, sem Renata, sem esperar que ela mudasse, sem alimentar a esperança de que um dia ela ia acordar e perceber o que fez. Porque esperança, descobrir, pode ser veneno. Quando você espera alguém mudar e essa pessoa nunca muda, a esperança vira prisão. E eu tinha passado tempo demais presa. Nos meses seguintes, reconstruí minha vida.
Não foi fácil. Teve dias que eu acordava e a primeira coisa que pensava era nela. Teve noites que eu chorava sozinha, imaginando onde foi que eu errei. Teve momentos que eu peguei o telefone para ligar, para tentar mais uma vez, para implorar que ela voltasse a ser minha filha. Mas não liguei, porque sabia que ela não ia voltar. Não da forma que eu queria, não da forma que eu merecia. Lúcia foi minha salvação. Ela me levava para caminhar toda manhã. Me arrastava para a igreja. Me fazia sair de casa, ver gente, viver. Alzira, tu não pode se trancar, senão a tristeza te come. Ela tinha razão. Então forcei. Forcei sorrisos. Forcei conversas. Forcei vida. Até que deixou de ser forçado. Até que virou real. Entrei num grupo de idosos da igreja. Gente simples, gente boa. A gente se reunia toda terça e quinta. Jogava dominó, tomava café, conversava sobre tudo e nada. Nenhum deles me julgava. Nenhum deles me perguntava sobre Renata. Eles só estavam ali. E às vezes, presença é tudo. Conheci Dona Aparecida, 70 anos, viúva também. Ela tinha uma história parecida com a minha. Filha que só aparecia quando queria dinheiro. A gente conversava por horas, dividindo dores que só quem vive entende. A gente cria filho achando que tá plantando amor. Ela dizia. Às vezes planta cobra. Conheci seu Joaquim, 75, viúvo, sozinho. Ele tinha perdido a esposa fazia 2 anos e ainda não tinha se acostumado. A solidão pesa, Dona Alzira. Ele me disse um dia. Mas é melhor que companhia ruim. Eu concordei, porque aprendi que estar sozinha não é o pior. O pior é estar cercada de gente que te machuca. E foi com essas pessoas, com essa família que escolhi, em vez da que me tocou por sangue, que comecei a me curar. Devagar, mas curar. Se inscreve no canal para ele crescer, porque o final dessa história vai te mostrar que recomeço é possível. Comenta de qual cidade você é e se você já precisou reconstruir a vida depois de uma traição. 6 meses depois do processo, Renata apareceu. Não ligou, não avisou. Simplesmente apareceu na minha porta numa terça-feira de manhã. Eu estava saindo para caminhar com Lúcia quando vi ela parada no portão. Magra, olheiras. O rosto cansado de quem não dorme há muito tempo. Lúcia me olhou. Quer que eu fique? Não. Pode ir. Eu resolvo. Ela apertou minha mão e foi embora. Fiquei ali, olhando para Renata. Minha filha. A menina que eu gerei, que eu criei, que eu amei mais do que a mim mesma. E não senti nada. Nem raiva, nem amor. Só vazio. Oi, mãe. Oi, Renata. Silêncio. Ela olhava para o chão. Eu posso entrar? Pra quê? Pra conversar. Pensei em dizer não. Pensei em fechar a porta na cara dela. Mas uma parte de mim, pequena, ainda queria ouvir. Ainda queria acreditar que ela tinha mudado. Então abri o portão. Pode entrar. Entramos. Fiz café. Coisa automática de tanto repetir. Sentamos na mesa da cozinha. A mesma mesa onde ela comeu o bolo do meu aniversário. A mesma mesa onde tudo começou. Ela mexia na xícara sem beber. Mãe, eu vim pedir desculpas. Não respondi. Só esperei. Eu errei. Errei muito. O que eu fiz foi horrível. Tentar roubar a senhora. Processar a senhora. Eu não sei o que deu em mim. Dinheiro. Respondi simples. Ganância. Egoísmo. Foi isso que deu em você. Ela abaixou a cabeça. Eu sei. E eu sinto muito. Sente porque perdeu. Ou sente porque realmente entendeu o que fez? Ela não respondeu. E a resposta estava no silêncio. Renata, onde está o Carlos? A gente se separou. Por quê? Porque ele queria continuar tentando tirar dinheiro da senhora. De outras formas. E eu cansei. Cansou do Carlos ou cansou de falhar?
Ela me olhou magoada. Mãe, eu tô tentando me desculpar. Eu sei, e eu ouvi. Mas desculpa não apaga o que você fez, Renata. Não devolve a confiança. Não tira a dor. Então a senhora não me perdoa? Respirei fundo. Eu te perdoo, porque guardar raiva só faz mal pra mim. Mas perdoar não significa esquecer. Não significa que a gente volta a ter a relação de antes. Aquela mãe que você conhecia morreu, Renata. Morreu no dia que você cochichou aquela frase pro seu marido. E nasceu outra. Uma que te ama, mas que não aceita ser usada. Uma que te perdoa, mas que não confia. Você entende? Lágrimas desceram pelo rosto dela. Eu entendo, mas a gente não pode tentar? Tentar reconstruir? Poder pode, mas vai demorar. Anos, talvez. E vai depender de você. De você provar, todo dia, que mudou. Não com palavras, com ações. Eu quero tentar, mãe. Então tenta. Mas não espera que eu fique esperando. Porque eu não vou. Eu tenho minha vida agora. Tenho meus amigos, minhas atividades, minha paz. E não vou abrir mão disso de novo. Nem por você. Ela ficou ali, chorando baixinho. E uma parte de mim quis consolá-la. Quis abraçá-la e dizer que estava tudo bem. Mas eu não fiz, porque não estava tudo bem. E fingir que estava seria mentira para nós duas. E foi naquele momento, vendo minha filha chorar na minha cozinha, que entendi o verdadeiro significado de amor. Amor não é aceitar tudo, é estabelecer limites, é se respeitar primeiro, é entender que a gente pode amar alguém de longe, sem se destruir no processo. Renata saiu. Prometeu que ia mudar. Prometeu que ia voltar. Prometeu que ia provar. Eu acenei, fechei a porta. E não chorei. Não porque não me importava, mas porque já tinha chorado demais por ela. Já tinha dado demais. Já tinha me anulado demais. Agora era hora de viver pra mim. Hoje, 1 ano depois de tudo, eu tô aqui. Na minha casa. A casa que quase perdi. A casa que lutei pra manter. Não pela casa em si, mas pelo que ela representa. Dignidade, independência, respeito. Renata me liga às vezes. 1 vez por mês, talvez. Conversas curtas, educadas. Ela pergunta como eu tô. Eu pergunto como ela tá. Não tem profundidade. Não tem intimidade. Mas tem respeito. E, por enquanto, é o que dá. Lúcia continua sendo minha melhor amiga. A gente toma café todo dia, caminha toda manhã, fofoca sobre a vizinhança toda tarde. Ela é a irmã que eu nunca tive. A família que eu escolhi. O grupo da igreja virou minha segunda casa. A gente joga dominó, faz bingo, organiza almoços comunitários. Seu Joaquim virou um amigo especial. Nada romântico, só companhia. A gente assiste novela junto, reclama do governo, ri de bobeira. É simples, mas é bom. E eu tô bem. Não é felicidade plena daquelas de filme. É uma paz simples. A paz de quem finalmente aprendeu que amor próprio não é egoísmo. Que cuidar de si não é descuidar dos outros. Que a gente pode perdoar sem se submeter. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal para ele crescer. Eu conto essas histórias porque sei que tem muita gente passando por isso em silêncio. E quero que você saiba, você não tá sozinha. Comenta de qual cidade você é e qual foi a parte que mais te emocionou. Sua história também importa. Hoje de manhã acordei cedo, fiz café, sentei na varanda. O sol nascia devagar, pintando o céu de laranja e rosa. E eu, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Sorri sozinha. Sorri de verdade. Porque finalmente entendi. Família não é só quem tem nosso sangue. É quem tem nosso coração. É quem fica quando a tempestade bate. É quem te respeita, te valoriza, te ama de verdade. Renata é minha filha. Sempre vai ser. Mas ela não é mais minha família. Não do jeito que era.
Porque família se constrói. Com respeito, com presença, com amor verdadeiro. E ela destruiu isso. Talvez um dia ela reconstrua. Talvez não. Mas isso não depende mais de mim. Eu fiz minha parte. Criei. Amei. Dei tudo. Agora cabe a ela decidir que tipo de filha ela quer ser. E a mim, decidir que tipo de mãe eu quero ser. E eu decidi. Uma mãe que ama, mas que se respeita. Uma mãe que perdoa, mas que não esquece. Uma mãe que está sempre de portas abertas, mas não de cabeça abaixada. Olhei para o céu e sussurrei. Osvaldo, acho que finalmente entendi. Família é quem a gente escolhe ficar perto. E eu escolhi bem. A vizinhança começava a matar acordar. Lúcia apareceu na esquina, acenando. Seu Joaquim saiu pro jornal. Dona Aparecida regava as plantas. Minha família. A família que escolhi. A família que me escolheu. E sabe o que mais? Tá tudo bem. Tá tudo bem eu ter perdido uma filha e ganhado irmãos. Tá tudo bem eu ter fechado uma porta e aberto janelas. Tá tudo bem eu ter chorado, mas ter me levantado. Porque no final, a maior lição que eu aprendi foi essa. A gente não é obrigada a aceitar abuso só porque vem de família. A gente não é obrigada a se anular só porque é mãe. A gente não é obrigada a perdoar sem limites. Perdão é libertação, mas também é proteção. É liberar quem nos machucou, mas sem abrir mão de quem somos. E eu sou Alzira. Alzira Mendes. Tenho 65 anos. E finalmente aprendi a viver pra mim. No meu aniversário, minha filha cochichou uma traição. Mas no final, quem perdeu não fui eu. Foi ela, que trocou uma mãe por ganância. E eu ganhei uma família de verdade. Alzira Mendes, 65 anos.